Olá pessoal, hoje vamos comentar aqui esse vídeo do Victorando falando sobre o Estevão. Estou vendo esse vídeo aqui depois do amasso do Chelsea para cima do Barcelona. E surgiu-se o debate: Estevão ou Yamal? O pessoal está querendo criar aquela rivalidade que a gente sabe que estamos carentes, né? Tivemos Messi e Cristiano por muito tempo, depois tentado Neymar com Hazard, Yamal, Haaland com Mbappé também, né? Enfim, vamos ver aqui esse vídeo do Vitorano, Como que um ele fez um vídeo moleque de 18 especial. anos Ele fez um vídeo especial aqui sobre o Estevão e essa fase que ele está vivendo. Vamos lá ver o que a gente tem sobre o Estevão nesse vídeo do Vitorano. Se você quiser o vídeo completo, o canal do Vitorano, vai estar tudo aqui na nossa descrição, beleza? se tornou a maior esperança do futebol brasileiro. Ele foi tratado como uma joia desde os 9 anos. Florentino Pérez se arrepende amargamente de tê-lo perdido no Real Madrid. Surgiu no Palmeiras como um fenômeno. No Chelsea diziam que ele não ia surpreender, que era o Cuiabá. Inclusive, quando ele se transferiu para o Chelsea, foi um ano depois, ou foi 6 meses depois, que o Estevão surgiu, o Endrick surgiu, foi para o Real Madrid, surgiu o Estevão já no Brasileirão de 24, e eu pensei, provavelmente o Estevão também vai para o Real Madrid. Estava enganado, assinou com o Chelsea. Eu critiquei, inclusive, porque a gente sabe, Chelsea, Milan, Manchester United, quais são os outros times aí que não dá certo? Que veio na cabeça somente isso. Barcelona recentemente levou o Vitor Roque, não deu em nada, né, por conta do técnico, enfim. Eu critiquei quando o Estevão resolveu ir pro Chelsea, ao invés de ir para o Bayern de Munique, para um próprio Barcelona ou até mesmo Real Madrid. Mas está dando certo. É isso que eu tenho a dizer. Man. Resultado: gols e mais gols. Recordes quebrados. Se tornou o mais jovem da história a marcar com a camisa dos Blues. Gols na Champions e na seleção. E na seleção não só ganhou a titularidade, como se tornou nossa principal esperança de tentar algo diferente. Cara, o Estevão, ele não conhece a palavra burocracia, porque como é de costume. Eu acredito até que se o Ancelotti não fosse técnico da seleção, se fosse o Dorival, por exemplo, eu acho que o Estevão não era titular da seleção hoje. Porque a gente sabe o que aconteceu com o Endrick. O Endrick estava voando no Palmeiras, aí teve aquele jogo contra a Inglaterra que ele entrou e fez o gol da vitória. Entrou contra a Espanha também, fez gol, o gol do empate. E no fim não era mais nem convocado, até mesmo quando estava no banco do Real Madrid, entrando ali em alguns jogos, sendo titular na Copa do Rei. Não era convocado porque o Dorival meio que falava que o Endrick era uma joia a ser lapidada, um diamante a ser lapidado, tinha que ter cuidado, cautela. Diferente do Yamal, que a gente sabe que já decidiu até Eurocopa, Estevão chegou no Chelsea voando, voando mesmo, e na seleção do mesmo jeito. Aproveitou a ausência do Rafinha, pegou a ponta e está simplesmente voando. Se eu não me engano, é o artilheiro da era Ancelotti na seleção brasileira. Gols, jogadas irreverentes e o principal, mesmo com 18 anos, vem chamando a responsabilidade de uma seleção repleta de estrelas. Mas o que ainda podemos esperar do Estevão? Ele pode se tornar a nossa principal esperança na seleção, assim como um dia o Neymar já foi aquela esperança de algo diferente, de uma jogada. Ponto. O Estevão hoje é o melhor jogador da seleção? Não estou falando de clubes, né? A gente sabe que o Vinícius Júnior no Real Madrid é rei, enfim. Eu acho que hoje o Estevão é, junto com o Casemiro, os dois melhores jogadores da seleção. Gabriel Magalhães também está muito bem na zaga. Ou seja, a gente tem um bom nome na zaga, a gente tem um meio-campo bom, com o Casemiro, um volantaço, diga-se de passagem. E dos atacantes, eu acho que o Estevão é o melhor que a gente tem hoje. A gente tem Rodrigo, a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Martinelli também está numa fase sensacional. Estava machucado, acho que voltou, não foi para a última convocação. Ontem voltou, assistindo o jogo do Arsenal com o Bayern de Munique. Ele aposentou o Neuer ontem, o Martinelli. E temos o Estevão, que para mim hoje é o melhor jogador brasileiro em atividade. Posso estar falando loucura? Posso. Pode ser que esse vídeo envelheça mal? Pode. Mas para mim, hoje o Estevão é o melhor brasileiro em atividade jogando na Europa, quando se trata de atacante.
irreverente, qual o limite do talento de Estevão? Hoje vamos conhecer um pouco da história desse menino simples, cristão, que vem chamando a atenção do mundo. E a partir das suas origens nós podemos compreender aonde esse moleque pode chegar baseado no que ele já fez. É simplesmente assustador. Estevão, o próximo príncipe brasileiro. Nascido em Franca em 2007, Estevão William já cresceu e demonstrava desde pequeno ter muito talento com a bola nos pés. E aí entra naquele lance daqueles jogadores, né, rapaziada? Igual eu já falei aqui de Ronaldinho, Ronaldo, que desde muito criança você vê que o cara não é normal. Aos 3 anos de idade, Estevão já jogava com meninos de 5, 6 anos e era tão discrepante que forçaram ele a subir de categoria, ainda em Franca. Aos 5 anos, pais das outras crianças iam em massa aos treinos só pra ver Estevão jogar. E aí ele já tava tão acima do... Ó, ele jogava com 3 anos contra criança de 5 e o pai das outras crianças ia pros treinos ver o Estevão jogar. Aqui o pai do Estevão já tava assim, ó, sentindo aquele friozinho da Europa, sabe? Aquele friozinho de Londres. Pois é. Os outros, que meio que as outras crianças não queriam mais jogar com ele, os pais estavam falando, tá, sobe esse menino aí porque já tá sem graça, ele faz o que ele quer com as crianças, então teve aí esse probleminha do talento do Estevão ainda quando criança. Então ainda criança ele já era bem famosinho na cidade e já era um meio que chamado de mini Messi pela perna esquerda característica. Logo, a fama dele se espalhou e os olheiros estavam de olho para levá-lo para outro time. Então aos 9 anos de idade começou meio que uma guerra aí para ter o Estevão. Santos, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro fizeram propostas, mas o Cruzeiro pagou muito mais do que os outros e levou Estevão para Belo Horizonte aos 10 anos com tudo pago. O talento de Estevão desde a base era tão discrepante que aos 10 anos de idade ele já assinou com a Nike. Cara, eu não sei qual a quantidade do vídeo que ele vai falar sobre o Cruzeiro e o Estevão, mas o Cruzeiro vem perdendo umas joias aí, né? Perdeu o Vitor Roque de graça, entre aspas, baratinho para o Atlético Paranaense. Perdeu agora o Estevão para o Palmeiras. Palmeiras esse que já tinha pego o Endrick do São Paulo. Então, às vezes, os times deixam umas joias passar na sua base aí, por qualquer que seja o motivo. O motivo do Endrick era que o São Paulo não queria dar um emprego pro pai do Endrick, se eu não me engano é esse. O Palmeiras arcou com tudo e tá aí. Endrick vendido, eu acho que como a maior venda da história do Palmeiras. Nike e se tornou o jogador mais jovem da história a assinar com a Nike, cara, superando Neymar, que assinou quando tinha 13, Rodrigo, que assinou quando tinha 11 e Estevão quebrou já um recorde com apenas 10 anos de idade. Mas não para por aí, né? Imagina tu ter 10 anos de idade e já ser patrocinado pela Nike. Você tá doido? Nem o Neymar conseguiu. O Neymar tinha 13, o Rodrigo tinha 11 e o Estevão já com 10 anos já era patrocinado pela Nike. Só isso, Nike apenas. Rapaziada, está só no começo. Ele ainda vai quebrar, a gente já viu que ele quebrou alguns recordes no Chelsea, mas ainda vem muita coisa por aí. No Cruzeiro, Estevão começou sua jornada e os treinadores imediatamente perceberam que ele era diferente. Seus dribles, seu equilíbrio, sua mentalidade, sua tomada de decisão estava muito à frente dos outros. E o apelido Messinho surgiu aí no Cruzeiro, né? Então chamavam ele de Mini Messi e o Messinho veio aí que se tornou mais popular no Cruzeiro, né, rapaziada? Mas depois de um problema lá contratual, tem até matéria, saiu matéria aí no Globo Esporte, teve uma treta danada e no final das contas o Estevão saiu do Cruzeiro e foi parar no Palmeiras. Em 2021, Estevão se juntou à base do Verdão e foi aí que começou realmente a popularizar o seu talento pro Brasil e pros olheiros do mundo todo. Com apenas 16 anos, ele... Cara, será que se o Estevão tivesse no Cruzeiro, ele teria a visibilidade que ele tem jogando no Palmeiras? A gente sabe que o Palmeiras recentemente tem uma fama aí de. Não recentemente, é claro, né? Já revelou muitos jogadores, mas recentemente, principalmente com a saída do Endrick, praticamente todo mundo fica de olho na base do Palmeiras. Então, será que se o Estevão fosse da base do Cruzeiro até hoje, jogasse aquela Série B pelo Cruzeiro, não, porque o Estevão subiu ano passado, o Cruzeiro já estava na Série A, né? Enfim, jogasse a Série A pelo Cruzeiro, sem se destacar, sem ser campeão, sem ser protagonista do time até o título, ele teria a mesma visibilidade que ele tem hoje no Palmeiras, quando ele saiu do Palmeiras, jogando Mundial, jogando bem Libertadores, jogando bem Brasileirão? Eu acredito que não. Acredito que o Palmeiras fez com que o Estevão fosse quem ele é hoje.
Ajudou o Palmeiras a vencer o Paulista Sub-15, o Paulista Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17 e o Brasileirão Sub-17. Tudo isso jogando sempre em categorias acima, né, rapaziada? Então realmente é um talento muito diferente desde sempre. 4 títulos grandes de base em tempo recorde. Obviamente, olheiros do mundo todo perceberam e chegaram algumas propostas da Europa, né? O Barcelona era um dos favoritos para contratá-lo e o PSG estava disposto a pagar um absurdo para ter Estevão no seu elenco, incluindo uma oferta de 50 milhões de euros para levá-lo a Paris. 50 milhões de euros é uma oferta aí de jogador profissional. Cara, eu lembro dessa época que saiu o título do PSG, eu falei, cara, o PSG vai dar bom, hein? Porque o PSG foi quando ele começou a se reformular, né? A gente sabe que saiu o super craque, saiu o Messi, saiu o Neymar, saiu o Mbappé, saiu jogadores aí de nome e criou-se aquele PSG low profile. Eu imaginei se o Estevão vai cair como uma luva aqui nessa ponta da equipe do PSG. Felizmente ou infelizmente não se concretizou. Foi para o Chelsea, como eu já falei anteriormente. Critiquei, e se eu critiquei algum dia eu não lembro, porque o menino Estevão tá voando com a camisa do Chelsea, voando. Já chegou lá, basicamente a titular todo jogo e tem uma média de gol absurda. Não, né, rapaziada? E o Estevão já tava recebendo essas propostas aí, ainda adolescente. Mas apesar de toda a pressão, o sonho do Estevão sempre foi o mesmo: brilhar na Europa. No fim, foi o Chelsea quem garantiu a sua contratação. Na época, eu lembro que muita gente, inclusive eu, falei, pô, Chelsea, cara, legal que ele vai ter minutagem, vai conseguir jogar, mas assim, não vai brigar por grandes coisas, né? Mas hoje, vendo o destino do Endrick no Real Madrid, a gente vê que foi a melhor opção, né, rapaziada? Se ele fosse pro PSG, ele iria ser banco, muito provavelmente. Era difícil. O caso do Chelsea é assim, porque o Chelsea tem um histórico recente aí com o brasileiro. Teve o David Washington, que está emprestado para o Santos. Teve o Ângelo, que foi jogar no Al Nassr. Teve o próprio André, que foi para o Chelsea. De lá foi emprestado para o Vasco, voltou para o Chelsea. De lá foi para o Strasbourg por 2 temporadas, se eu não me engano. E agora, finalmente, com o Maresca lá, está tendo oportunidades. E hoje é um jogador fundamental. Ou seja, o André passou 4 temporadas para poder se firmar com o Chelsea. Outros jogadores como o Ângelo, David Washington, não deu certo. Tem outro brasileiro que eu não estou me recordando agora. E eu imaginei, cara, com ele, com o Estevão vai ser a mesma coisa. O Chelsea, o time desorganizado, bagunçado, que não briga por Premier League já tem um tempo, ganhou uma Champions um tempo atrás. Ele não tinha sido campeão ainda do Mundial de Clubes. Hoje a gente já vê que o Chelsea montou um time pensando no futuro. Tem vários jogadores jovens que estão jogando bem e tal que, né? Chelsea é atual campeão da Copa do Mundo de Clubes. Talvez nós estivéssemos enganados, a gente não sabia do projeto do Chelsea. O Estevão provavelmente estava com esse projeto ali todo alinhado para ajudar a decidir a sua decisão. Talvez ele saia do Chelsea algum dia? Sim, o Manchester City, tipo um próprio Barcelona que já fez proposta, com o PSG. Mas hoje, lá na Europa, inclusive antes do jogo contra o Barcelona, estavam fazendo entrevista na rua falando por quanto você venderia o Estevão hoje? Praticamente 100% dos torcedores falaram que hoje o Estevão é inegociável, ou seja, chegou com moral. Daqui a um dia eu tenho certeza que vai ser titular 100% absoluto, né? Porque tem a questão da rodagem, chegou agora, tem um elenco com muitos jogadores, mas ou ele entra titular e faz gol, ou ele entra no segundo tempo e participa de gol. Então, a temporada do Estevão, sem sombra de dúvidas, é a melhor de um brasileiro em primeira temporada, acredito que desde o Neymar, quando estreou no Barcelona em 2013, foi 2013, se eu não me engano. Não vi um brasileiro chegar já com todo esse protagonismo. É claro, vindo do Brasil, né? Quando você já tá na Europa é um pouco mais fácil se habituar. Mas tu vindo do Brasil para chegar no time europeu e já comer a bola como tá comendo o Estevão, sinceramente eu só me recordo do Neymar ter feito isso. Se ele tomar a vaga ali do Kvaratskhelia, do Dembélé, se ele fosse pro Barcelona, pô, ele ia brigar com o Yamal, se ele brigasse na outra ponta, ia brigar com o Rafinha. Então, realmente, o Estevão fez a melhor escolha indo pro Chelsea, tá jogando na Premier League, tá destruindo, mas a gente vai chegar lá ainda, né, rapaziada? Mas antes de falar do Chelsea, aí a gente tem que falar da passagem dele como profissional do Palmeiras, né, rapaziada? No dia 6 de dezembro de 2023, contra o próprio Cruzeiro, quis o destino que Estevão fizesse a sua estreia como profissional. E desde a sua estreia como profissional, só validou o que todos já esperavam dele. Se o Palmeiras ainda conseguiu brigar pelo título até o fim do Brasileirão, muito se deve a Estevão, que foi líder de várias estatísticas. Golaços marcados, golaço contra o Grêmio, golaço... Eu cometi uma gafe, agora que eu me lembro aqui.
Palmeiras não foi campeão brasileiro ano passado, galera. Campeão brasileiro foi o Botafogo. Acabei confundindo com a temporada anterior, que o Endrick que foi o protagonista e foi campeão. O Endrick fez aquela partidaça diante do próprio Botafogo, mas temporada passada foi o Botafogo. Palmeiras não ganhou o brasileiro ano passado. Desculpa, falhou a memória aqui, viu? Contra o Atlético Mineiro, gol de falta contra o Cruzeiro, destruiu o Vasco assim que já tinha sido há pouco tempo como profissional. Estevão termina sua passagem pelo Cruzeiro com 27 gols marcados e 15 assistências. E quis o destino que essa última partida vestindo a camisa do Verdão fosse contra o Chelsea no Super Mundial, no qual ele ainda anotou um golaço. E sua chegada no Chelsea foi surpreendente. Muitos diziam que ele seria só mais um jogador de Brasileirão e não ia conseguir se adaptar à Premier League. Mas lá, Estevão não só se adaptou, como quebrou todas as expectativas. Já chegou metendo gol. E no clube inglês, Estevão não só confirma o entusiasmo inicial, como ultrapassa as projeções. Dirigentes e membros da comissão acreditam que no prazo de 3 temporadas, o atacante brasileiro pode atingir o status de um dos 10 melhores jogadores do mundo. E isso é tratado com naturalidade. Será se a gente vai demorar 3 temporadas para o Estevão ser considerado top 10 do mundo? Será? Vou de novo naquela história. Se fosse em outro clube, ele fazendo o que ele faz hoje no Chelsea, no Real Madrid da vida, no Barcelona, no Bayern de Munique talvez, sem sombra de dúvida estaria no top 10 já no próximo ano. Se ele continuar, é claro, né, nessa crescente que ele vem nos últimos jogos. Tá muito bem na seleção, tá muito bem na na Premier League, tá muito bem na Champions também. Tem 3 gols em 4 jogos na Champions, ou é 4 gols em 3 jogos, alguma coisa assim do tipo. E assim, próximo ano é ano de Copa do Mundo. A gente sabe que a bola de ouro conta muito, a Copa do Mundo conta muito para bola de ouro. E ele fazendo uma boa temporada e levando o Brasil, pelo menos a uma semifinal de Copa do Mundo, por exemplo, não tenho dúvida que ele estaria pelo menos no top 5. Dependendo do desempenho do Chelsea na Premier League, que hoje é segundo colocado, desempenho do Chelsea na Champions, a gente sabe que o Chelsea não tem tanta tradição assim na Champions, mas que já tem ganhando 2, mas dependendo de como ele vai jogar essa temporada e do desempenho do Chelsea, acredito que o Estevão aí, em menos de 3 anos, vai estar no top 10 tranquilamente. Espero que eu não queime a língua, né? Naturalidade lá pros ingleses, cara, pelo scout, falando, não, o que ele tá demonstrando aqui, a maturidade, o nível de desenvolvimento dele, daqui a 3 anos, provavelmente ele vai estar entre os 10 melhores jogadores do mundo. Obviamente, Florentino Pérez e a comissão do Real Madrid, o scout, que coloca por ter deixado o Estevão passar, né, rapaziada? Isso tá gerando um incômodo interno lá, segundo a própria matéria da ESPN. De acordo com pessoas ligadas ao dia a dia do clube, a maturidade de Estevão impressiona. O Chelsea diz que o nível de comprometimento dele excedeu a expectativa. Ninguém nunca antes se adaptou tão rápido ao estilo inglês e às orientações táticas. Estevão marcou gols importantes, meteu o gol da vitória contra o Liverpool, fez gols na Champions contra o Ajax, deu assistências e há poucos meses na Europa já teve uma valorização considerável. Segundo o Transfermarkt, hoje em dia ele está avaliado em 60 milhões de euros. E pela seleção, Estevão não tá deixando a desejar. Pelo contrário, já tá se aproximando aí do número da galera que tem mais de 6 anos de seleção, né? Não tô falando de Vinícius Júnior. E aí, pessoal? Se eu não me engano, o Estevão tem 11 jogos pela seleção e 4 ou 5 gols. O Vinícius Júnior tem 44, 45 jogos pela seleção e 8 gols. Sem falar que no último jogo aí da seleção brasileira teve um pênalti para a seleção. Agora pensa comigo, Vinícius Júnior, 6 anos de seleção, craque do Real Madrid, campeão de Champions, gol na final de Champions e tudo. Estevão, primeira temporada na Europa, pênalti para a seleção brasileira. Quem tu acha que vai bater o pênalti? Vinícius Júnior? Não. Estevão pegou e disse: Deixa comigo. Vinícius Júnior não tomou iniciativa. Estevão foi lá, fez o gol de pênalti. Teve um segundo pênalti, inclusive, que o Paquetá pegou para bater. Estevão pediu, o Paquetá disse que iria bater. Tudo bem, bateu lá, errou. Provavelmente, se fosse o Estevão, teria batido aí, teria feito. Enfim, acredito aí que o Estevão vai ganhar muito mais protagonismo. Vai ser aquilo que a gente esperava do Vinícius Júnior na seleção. Talvez até mais, porque o Vinícius Júnior, por mais que seja craque de bola, bom mesmo, principalmente no Real Madrid, na seleção brasileira, convenhamos que ele deixa muito a desejar, né?
Não, sei lá, daqui a pouco o menino com 10 jogos já passou os números Vini, não sei, talvez, né? Estevão na seleção está evoluindo em ritmo histórico. São 5 gols, 3 prêmios de melhor da partida, é o artilheiro da era Ancelotti e vem marcando um gol a cada 90 e Neymar Júnior. Obviamente, né, rapaziada, esses números são muito ilusórios, a gente não pode se apegar a isso. Quando os caras estrearam aí, Neymar, os outros caras, Ronaldo, Zico, eram jogos diferentes, né? O Estevão tá vindo numa sequência aí de jogos amistosos, também teve algumas eliminatórias. A gente não pode se apegar muito a esse número, não pode dizer, ah, porque ele fez isso, ele vai ser o novo Zico, o novo Pelé, não, pelo amor de Deus, mas é um número absurdo de um jogador que, pô, tem cara que é convocado e direto, não tem 3 gols pela seleção, e o Estevão tá quebrando recordes e principalmente sendo um cara que a gente consegue ter esperança dele dentro de campo, a esperança que a gente tentou ter no Vini Júnior durante esse período todo, durante todo esse ciclo, hoje ela já é mínima, né? Eu quero que o Vinícius Júnior seja titular, sim, porque não tem opção melhor que ele, mas que ele pega. E outra, a gente critica o Vinícius Júnior, mas eu gosto do Vinícius Júnior, por mais que na seleção ele não jogue muito. E o que eu mais quero de verdade é que o Vinícius Júnior dê certo na seleção, porque tu imagina, Vinícius Júnior voando numa ponta, Estevão voando na outra ponta, centroavante tu pode botar aí quem? Pedro, João Pedro, não o Pedro, tá? Falar João Pedro pra você não pensar que é o Pedro do Flamengo, João Pedro do Chelsea. Quem mais que a gente pode ter de nove? Richarlison, que é o que o Ancelotti está levando para a seleção. A gente tem pontas muito boas. A gente tem Rafinha, a gente tem Rodrigo, a gente tem Estevão, a gente tem Martinelli, a gente tem próprio Vini Júnior. Então, a seleção está muito bem servida de ponta. A gente pode até jogar com falso 9, é claro. Mas, para mim, se o Estevão chegar nesse nível que ele está hoje aqui em novembro, final do ano, se ele chegar para a Copa do Mundo fazendo o que ele vem fazendo hoje, sem sombra de dúvida, vai ser um dos destaques da seleção, se não o destaque da seleção, porque aparentemente ele não sentiu o peso da amarelinha, né? A bola ali contribua de uma forma tática, técnica. Não tenho mais aquela esperança do Vini Júnior ser desequilibrante na seleção brasileira. Ao contrário do Estevão, eu tenho expectativa sim de que ele possa driblar 2 jogadores e fazer uma jogada individual, como quase fez contra aí a Tunísia, né? Na verdade ele fez, aí o juiz não deu pênalti, depois ele fez outra, quase marcou o gol no último lance do jogo. Então é um rapaz realmente iluminado, cristão, né? Que tá sempre aí exaltando o nome de Deus. Então realmente é um moleque abençoado e espero que ele possa alcançar o maior nível possível. E aí, qual a sua expectativa em Estevão, mano? Você acha que ele vai se tornar o próximo grande jogador dessa geração da seleção? Comenta aí sua opinião. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal do Victorando. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Cara, Ego, vingança. muito bom esse Ele vídeo pode do se Victorano. tornar. Muito bom falar do Estevão. O link do vídeo dele, assim como o vídeo original, vai estar aqui na nossa descrição. Se você quiser ir lá seguir e acompanhar o trabalho dele, até inscrever aqui. Eu sou inscrito, mas no outro canal. Eu acabei gravando nesse aqui. Inscrever aqui, curtir também aqui o vídeo muito bom. E é isso. Para mim, o Estevão hoje é o futuro da seleção brasileira. Eu posso falar até que já é uma realidade, né? Tá jogando muito, tá jogando demais mesmo. O Estevão na seleção, tá jogando demais no Chelsea. E eu espero que ele continue voando, não se lesione, porque aparentemente o Estevão ele tem a cabeça no lugar, ele é evangélico, não gosta de noitada, de festas, coisas, não anda falando besteira nas redes sociais, como o Hendrick acabou falando naquela entrevista, né? E é isso, para mim o Estevão hoje é o futuro da seleção brasileira, e quem sabe o futuro de um brasileiro no mundo, o próximo brasileiro a ganhar bola de ouro, que era para ter sido o Vini, né? Mas a gente sabe aquela história do Rodri. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, inscreva-se aqui. Valeu e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Ronilson Futebol Clube.